Vamos a isto. Temos aqui mais uma sugestão de Natal também. Livro. Muito bem. Personalidade desconhecida do grande público, por isso o trazemos aqui. Júlio de Melo Fogaça fica na história de Portugal por ter sido o homem que desafiou Álvaro Cunhal. Para lhe fazer justiça e não o deixar cair no esquecimento, o jornalista Adelino Cunha publicou o livro Júlio de Melo Fogaça, uma biografia de um homem que carregou o peso de ser homossexual, opositor de Álvaro Cunhal, o maior vulto do PCP, mas não só. Exatamente, foi também de alguma forma apagado da história do Partido Comunista Português. Bom, para sabermos mais sobre esta personalidade, temos o autor da obra, o Adelino Cunha, um aplauso para ele. Boa tarde, Adelino, bem-vindo. Olá, boa tarde. Caríssimo Adelino, Júlio de Melo Fogaça, estamos a falar do início do século passado, de uma quantidade muito grande de jovens que embarca na aventura do comunismo, que se estava a espalhar por toda a Europa. Este é um pequeno burguês com algum dinheiro, mas um homem informado. Fale-nos, dê-nos assim uma apresentação para depois chegarmos às tricas do partido. Mas quem foi este Fogaça enquanto jovem? Boa tarde, obrigado pelo convite. Obrigado nós. O Júlio Fogaça é uma pessoa que tem uma característica muito especial. Ele, de facto, vinha de uma família que era abastada, do Cadaval, e durante a sua juventude ele teve uma educação que era bastante distinta, tendo em conta aquilo que eram os padrões da época. Ele veio para Lisboa muito novo, e aqui em Lisboa, nessa Lisboa revolucionária dos anos 20, dos anos 30, que ele, de facto, começa a aproximar-se do comunismo e que fará a sua conversão de jovem burguês para jovem revolucionário comunista. E, de facto, a Revolução Russa é o grande fator de mobilização desta geração, também do Álvaro Cunhal, porque, de facto, a Revolução, no fundo, traduz uma esperança concreta. O comunismo podia, de facto, ser concretado numa sociedade. E é, de facto, o Júlio Fogaça aparece junto de todas estas pessoas, tentando uma mudança concreta daquilo que era a sociedade muito conservadora da época. Porquê é que assim lhe chamou a atenção este homem? Porquê é que quis escrever um livro sobre alguém? Se calhar a resposta está implícita nesta pergunta, não é? Exatamente por isso poderia ser a sua resposta, mas porquê é que quis escrever um livro sobre alguém que tinha sido, de alguma maneira, tentado apagar da lista da história do PCP? O que é estranho é como é que nunca ninguém quis escrever sobre o Júlio Fogaça. Pois, lá está. Porque vários autores foram escrevendo notas de rodapé sobre o Júlio Fogaça e sentia-se que havia aqui um potencial narrativo muito forte, era uma figura de uma grande relevância. Eu acho que este esquecimento é que ele foi votado é um bocadinho culpa do PCP, mas também culpa nossa, como sociedade e até como historiadores, que deixamos que algumas figuras fiquem um bocadinho esquecidas durante demasiado tempo nos rodapés da história. E foi essa curiosidade, eu sentia de facto que havia aqui uma figura que era muito relevante. Quando fiz a biografia de Álvaro Cunhal, cruzei-me logo com o Júlio Fogaça e senti nessa altura que um dia haveria escrever sobre ele e foi agora que consegui escrever. Serve também aqui o peso muito presente no Comitê Central e em todos os camaradas do Partido Comunista, que o Álvaro Cunhal ainda se faz sentir, de tal forma que esta personagem precisa ainda de tempo para vir ao de cima. Esta é a primeira pergunta. Depois quero falar da sexualidade do Júlio Fogaça, que é um dos temas também tabu no próprio PC, no seio do próprio PC. Exatamente. Aos Edmundo Pedro, eu falei com o Edmundo Pedro, ele tinha 99 anos, ele tinha dito que tinha um acordo com o médio, porque queria ver até aos 100 anos. Infelizmente morreu pouco tempo antes de fazer os 100 anos, e ele foi muito assertivo, dizendo que era necessário que um dia o PCP fizesse a sua reconciliação com a sua própria memória, ou seja, que recuperasse um pouco a memória de Júlio Fogaça e quebrasse este tabu que se foi criando, que tem muito a ver com a vossa pergunta, presumo, sobre a questão da sua orientação sexual, que de facto pesou bastante na forma como o PCP não quis ou não soube lidar com esse facto. Com o facto de ele nunca ter escondido que era homossexual. Bom, estamos aqui a falar, e é o que diz exatamente na capa, o líder de origem burguesa, que desafiou Álvaro Cunhal, desafiou em quê, porquê e até ao fim? Sim, o Fogaça era um pouco mais velho do que o Álvaro Cunhal e durante os anos 30 e os anos 40 tinha uma certa precedência geracional sobre o Álvaro Cunhal. Ele é um grande rival porque é a única pessoa que em vários períodos históricos consegue produzir tanto material político e de qualidade como o Álvaro Cunhal. Ou seja, eram pessoas que pensavam muito, que escreviam muito e que tinham ambos uma ideia sobre aquilo que o PCP deveria ser e como é que haveria de combater o Estado Novo. Eram ideias diferentes e que colidiam frontalmente uma com a outra. É curioso que quando um está preso, o outro está em liberdade e vice-versa. Eles estão apenas um momento em liberdade juntos e é um momento que há um conflito direto entre ambos. Não se volta a repetir diretamente. É um conflito que é feito um pouco por interpostas pessoas, mas que se nota que está sempre latente entre ambos. Deixe-me perguntar-lhe, o Júlio de Melo Fogaça esteve preso variedíssimas vezes no Tarrafal, fugiram variedíssimas vezes também, mas há uma das fugas em que ele é deixado para trás. Consegue a história
com alguma precisão perceber porque é que isto aconteceu, porque é que camaradas da mesma luta deixam um homem para trás? Exatamente. Ele teve no Tarrafal 2 vezes, foi na primeira leva, que são os primeiros presos que vão para o Tarrafal, e de facto morreram 6 ou 7 pessoas nessa altura. Ele depois vai uma segunda vez para o Tarrafal e essa fuga que estão a referir é um pouco mais tarde, em 61 e aqui de Caxias. Sim. Fogem 8 pessoas do PCP, um deles era apenas funcionário, e o Fogaça fica para trás. Ou seja, isso é já a demonstração, como o Zé Pedro disse, que ele de facto já a ser já uma certa... foi uma certa vitimização do apagamento. Não era natural que aquele que foi o líder do partido durante um período grande da sua existência, de repente desapareça do Avante, o Avante deixa de fazer apelos à sua libertação e quando há uma fuga coletiva de grande relevância, fogem 8 pessoas, são muitas pessoas, ele de facto fica para trás. Fica para trás porque já estava, de certa forma, já tinha caído em desgraça dentro do Partido Comunista Português e começou a ser apagado de uma forma cada vez mais intensa, que é a pior forma de ser esquecido, é sendo apagado gradualmente da história. Enquanto se é vivo. Exatamente. A expulsão do PCP e a consequente prisão por parte da PIDE acabam por ditar, de alguma maneira, o fim mais triste e, se calhar, menos digno deste homem. Sim, o PCP fará em breve 100 anos de existência e acho que todos nós temos aqui um certo tributo, enfim, à forma como o PCP durante 48 anos combateu de forma organizada pela liberdade. Mesmo nós, não sendo comunistas, acho que devemos um pouco esse tributo ao PCP. Só que o PCP dos anos 30, 40, 50 e 60 não é o PCP de hoje em dia. Era um PCP que era muito mais fechado sobre si próprio por uma questão também de sobrevivência. E este tipo de situações, ter um dirigente que tinha sido preso pela PIDE e que tinha sido preso e que tinha sido identificado como sendo homossexual, aliás, ele tem identificado por uma fonte como sendo um homem assexual, que era a linguagem assexual, que na época se utilizava. Ele foi preso por ser comunista e houve um processo paralelo que o condenou por ser homossexual, como pederasta passivo por vícios cometidos contra a natureza. Foi uma dupla condenação a que ele foi sujeito. Deixe-me perguntar-lhe se esta sexualidade, a sexualidade de Júlio Fogaça, serviu também aqui para, de alguma forma... Ele era um homem muito inteligente, como certo. Disse aqui e como o seu livro diz e como a história diz, produziu muito material político de altíssima qualidade, mas tinha esse handicap à altura, ainda hoje, de ser homossexual. Serviu essa sua orientação como, desculpa, para o porem de parte, de um homem tão inteligente e que produzia material tão bom, mas agarraram-se à sua sexualidade para o banirem, por assim dizer? Seria viável ser dito assim por alguém da minha geração que conhece pouco, naturalmente? Eu tento ser muito honesto no livro, ou seja, há perguntas para as quais eu não tenho resposta. De facto, a questão dele ser homossexual e de ser a sua identidade sexual contribuiu certamente para que o PCP tivesse tido em conta essa situação. Eu estou convicto que não foi o facto de ele ser homossexual que foi decisivo para que ele tivesse sido suspenso e depois expulso. Mas eu acho que ele contribui um pouco para o quadro mental da época. Era uma sociedade que estava enraizada na velha tradição do Estado Novo. A própria legislação tinha sido alterada nos anos 50 para criminalizar os homossexuais, comparando quase aos vadios e aos mendigos. E, de facto, o PCP conviveu durante demasiado tempo com este estigma que se foi criando. Contava-se frequentemente que o Júlio Fogaça tinha sido apanhado numa operação da Nazaré como militar. Eu acho que depois deste livro isso não pode voltar a ser dito dessa forma. Era uma relação já de 3 anos que o Júlio Fogaça tinha com outro homem e eles comemoravam regularmente a sua relação. O PCP deixou-se ficar refém da forma como isto entrou no espaço público e o PCP nunca quis superar esta narrativa. E de alguma forma isso hoje ainda se mantém. Tantos anos depois o PC ainda não sabe muito bem, muitas vezes, lidar com orientações diferentes. Mas é por culpa própria, porque de facto este caso é um caso que é absolutamente transparente, bastará investigar para se perceber que de facto era uma relação entre 2 homens do mesmo sexo, mas não eram, enfim, como ele foi acusado de cometer vícios contra a natureza, era uma relação, eles comemoravam o aniversário juntos, a correspondência que o livro traz, alguma dela, não traz toda, para não poder trazer, demonstra de facto que era uma relação com, chateavam-se frequentemente, reconciliavam-se, e o PCP nunca lidou com isso, sabendo que na PIDE haviam os autos, e esses autos são demasiado obscenos para serem publicados. A PIDE interrogou o Júlio Fogaça, que nunca falou na prisão, mas o companheiro dele falou e descreveu com um detalhe que é sórdido a relação entre ambos. Muito bem. E eu acho que o PCP, sabendo que aqueles autos existiam, receando que eles fossem tornados públicos, ficou, de certa forma, refém daquela bomba atómica. No fundo, era a moral de todos os comunistas que ficaria em causa e não apenas o Júlio Fogaça, se aquilo fosse tornado público. Adelino, é um prazer falar não só com o jornalista, como com o historiador, como com o professor de História Contemporânea. Tem, de resto, vários livros escritos acerca da política mais contemporânea do nosso país. Este é o mais recente, Júlio de Melo Fogaça, e é a nossa sugestão de leitura para este Natal que está aí à porta. Muito obrigada por ter vindo ao nós. Obrigado. Obrigada. Deixe estar. Obrigada.